E eu já começo com você, Mauro. Por quê? Porque esse clima, né, de polêmica, ele continua. O Palmeiras já diz que vai até a CBF reclamar, até disseram, aqui não vamos ficar fazendo a reclamação pública, vamos direto na comissão de arbitragem, vamos conversar. Já não gosto muito disso, vai conversar o quê? Vai até a entidade falar o quê? Mas tudo bem. Tem todo o seu direito. Agora, Mauro, é um Palmeiras que diz, com a ajuda de muita gente na imprensa, que a pressão surtiu efeito. Você concorda? E outra, acha que toda a arbitragem até o final desse brasileiro vai ficar muito pressionada nos jogos de Flamengo e Palmeiras, Mauro César Pereira? Boa tarde a todos. Isso, independentemente do que aconteceu no domingo, vai ficar pressionada. O que tem me chamado a atenção é, inclusive, com um forte trabalho aliado de parte da mídia aqui de São Paulo. É a tentativa, primeiro, de equiparar os dois lances. O do Tapia com o lance agora do Gustavo Gomes. E a outra é a tentativa de transformar um lance polêmico em erro crasso. Não é um erro crasso, é um lance polêmico, sim. E ao contrário de alguns amigos aí da imprensa que falam, não, eu acho isso, acho aquilo, eu não acho, eu mostro. Botei lá no meu canal, já mostrei, já coloquei na rede social, vamos lá. No sábado, o Vamp talvez tenha visto que o Vamp vê tudo que é jogo. Bayern e Borussia. Esse eu não assisti. Campeonato alemão, eu vi o jogo. 1-0, gol do Harry Kane. 2-1, cruzamento na área, Harry Kane cabeceia. O Guirassy, que é o centroavante do Dortmund, tá marcando o Kane. Ele, ó, cabeceia. Ninguém reclamou. Após o jogo, o técnico do Dortmund, que perdeu por 2-1, Niko Kovac, ele fala o seguinte, não gostei da arbitragem, um árbitro não teve critério sobre o lance do gol. Não, aquilo não é falta. Ele não reclama que é falta. Aí o árbitro fala, não é força suficiente, é uma disputa por espaço ali, todo mundo usa o braço, empurra e tal, não é um empurrão violento. Isso é futebol. O que temos aqui normalmente é futebol brasileiro. Ano passado, esse lance que você falou eu não lembro, mas eu lembro de um que está na rede social também, até compartilhei, Paulo César Oliveira, central do apito, ou que restou dela, na Sport TV. Flamengo e Fortaleza, Lucero dá um toquinho no Wesley, gol do Fortaleza contra o Flamengo. Ah, não foi falta, é braço de referência. Domingo ele já falou outra coisa. O lance é muito parecido, assim, quase idêntico, né? Entre outros lances que você acaba vendo aqui e acolá, em que acontecem situações assim. Enfim, eu sou meio que voz isolada na imprensa, porque eu acho que quase nada disso é falta, quase nada disso é pênalti. Eu sou favorável ao jogo de contato, como se joga no mundo inteiro. Aqui a gente tem uma contradição muito grande, que é pedir que a arbitragem melhore, e aí qual a referência para melhorar? Ser parecida com a arbitragem do primeiro mundo do futebol, né? Mas aí quando os árbitros não apitam dessa maneira, há reclamações porque querem que eles apitem como árbitros à brasileira. É muito confuso. Os comentaristas de arbitragem, salvo exceções, eles são corporativistas e eles remam na mesma direção porque eles apitavam assim também. São todos brasileiros, tinham a mesma ideia de futebol. Entendo que as pessoas acham que seja pênalti, problema nenhum. Mas transformar em erro crasso, indiscutível, é muita forçada de barra. Comparar os dois aí, putz, aí é o fim da picada. Aí é o fim da picada. Então, o que está se fazendo é tentar colocar o lance de domingo no patamar do lance do jogo do Morumbi. Não é a mesma coisa. São bem diferentes. E outra coisa, que fosse marcado o penal. Começo de jogo, o Palmeiras fora de casa, com todo o tempo ainda de jogo para o Flamengo reagir. O outro jogo estava 0-0. O outro jogo era 2-0 São Paulo. O Palmeiras já deveria ter o jogador expulso também no correr do jogo, que era o Andrés Pereira, pela falta violenta, que não foi. E seria 3-0 para o São Paulo se fosse convertido o penal. Já no segundo tempo, completamente diferente. Também jogando fora de casa. O Palmeiras, ou seja, o time que tinha que virar o jogo estava fora de casa. O time que tinha que virar o jogo, se sofresse o gol no Maracanã, estava em casa. É totalmente diferente. E muita gente não tem coragem na imprensa de ter uma opinião, no mínimo, que coloque em dúvida, com medo de milícia virtual. Eu estou nem aí para milícia virtual. Se passar do ponto, a gente sabe o que vai fazer. Vai ter que acertar as contas lá na frente, porque internet não é terra sem lei. Se quer discordar, discorda à vontade, problema nenhum. Tá? Ah, mas se fosse o Flamengo, você falaria... Procura lá o que eu coloquei no meu blog, que eu falei quando houve o jogo do turno. O Murilo disputa a bola com a Arrascaeta, pôs a mão na barriga do Arrascaeta, ele desabou dentro da área. Eu falei, não foi pênalti. Falei e escrevi, está lá no meu blog. Falei e escrevi. Não foi. O Arrascaeta se joga. Não foi pênalti. Problema nenhum. Aqui não há compromisso nenhum com relação a clube nenhum. Que se dane se é A, B ou C, isso aí pouco importa. A questão é o que nós queremos do futebol.
Arbitragem brasileira ou arbitragem como é no futebol internacional? Enfim, e claro que está se tentando colocar no mesmo patamar, vai na CBF. Por que não foi na CBF quando houve o jogo no Morumbi? Olha, o CBF, nós fomos beneficiados hoje, né? Até porque a presidente do Palmeiras gravou um vídeo depois falando assim, nós somos diferentes. E até a CBF, nós não gostamos da arbitragem. Fomos beneficiados dessa vez, mas não é isso que nós queremos. Queremos uma arbitragem mais competente. Façam alguma coisa. Não foram. Pelo contrário, puseram à disposição da imprensa o Andrés Pereira para dar entrevista, inclusive o Jornal Nacional, tentando contar uma versão que não foi falta para expulsão quando foi. Todo mundo viu que foi. E não foi na chuteira, foi na canela do Marcos Antônio do São Paulo. Enfim, aliás, o São Paulo, depois daquela derrota, esfarelou, né? Essa derrota, da maneira que aconteceu, fala-se muito do Flamengo e do Palmeiras. Ela, tudo bem, é culpa também do São Paulo, mas ela afetou demais o São Paulo. O São Paulo desmoronou depois daquilo. A derrota foi um golpe violentíssimo no São Paulo, que é pouco citado por conta da disputa Flamengo e Palmeiras. Mas tem o São Paulo na história, o São Paulo está pagando caro por isso. Aqueles erros de arbitragem colocaram o São Paulo numa situação ainda pior, por culpa também do São Paulo, que não consegue reagir. Mas uma vitória ali teria dado um outro rumo. Talvez o São Paulo estivesse hoje navegando em mares muito mais tranquilos. Até porque a própria crise política do clube, ela aflorou ainda mais com o que aconteceu em campo, que foi uma derrota muito dura pela maneira que aconteceu. O São Paulo se sentiu prejudicado dentro da sua casa, diante do seu torcedor. E agora tentou criar essa narrativa. O que o Flamengo está fazendo é usar as armas que o Palmeiras usa. Só isso, a mesma coisa. Eu acho muito ruim que o futebol seja assim, mas é a vida como ela é. Sobre a questão do Felipe Luiz, falamos mais adiante, então, Thiago, porque essa é uma parte que merece um destaque. É muito curioso como alguns amigos da imprensa fazem cobranças de um profissional, para que seja uma espécie de Madre Teresa de Calcutá do futebol, e outros eles falam o seguinte, não, o cara é assim mesmo, não é legal, mas ele é assim, ele tem esse temperamento, e quando ganha, tem plano, tem projeto, é o melhor e tal. Aí esquecem essa parte toda que é tão criticável, digamos assim. Né? Porque no final o que vai valer é elogio para o campeão. E outra coisa, hein? Sem querer me aprofundar muito, a gente vai falar disso depois, se o Flamengo não tem essa postura, no meio desse fogo cruzado, a torcida do Flamengo vai cobrar do seu presidente, do seu dirigente, do seu técnico. É a vida como ela é. Luta-se com as armas que você tem. O que não dá para você falar o seguinte, amigo, você vem com uma bazuca, eu vou com uma espadinha assim, sabe? Medieval. Não vai dar. Se você vir com a bazuca, eu vou com outra. Eu vou com uma coisa maior ainda. E assim vai. É uma batalha. É uma guerra. É isso que está sendo travado. Infelizmente, o ideal seria que fosse só no campo, sem cartolagem, sem esses assuntos. Mas não é assim. Não é assim. Enfim, depois a gente pode desenvolver mais esse assunto, não só para segurar a audiência, né, como você sempre sabe fazer muito bem, mas também porque é um tema que eu acho que merece uma discussão mais aprofundada e a gente não precisa precipitar os assuntos e a galera não vai embora mesmo, vão ficar com a gente, inclusive aqueles que estão xingando a mim nesse momento, não vão embora, porque eles querem ouvir, é uma terapia para eles. Continuem com a gente, vamos aumentando a audiência. A gente sabe que vocês precisam ouvir essas coisas, porque não adianta, o cara fica ouvindo só a mídia do time dele, os caras que são mais identificados com outros clubes, mas que fazem média. Aliás, outra coisa que eu quero dizer aqui, o Flamengo hoje é um rival real dos times de São Paulo. Daqui a mais alguns anos ele vai estar rivalizando igualzinho, se continuar nessa escalada. Anota o que eu estou te dizendo. A quantidade de não palmeirenses aqui de São Paulo que gritam junto com o Palmeiras é uma coisa que chega a me comover. É isso. E faz parte também de uma outra tentativa de criar cada vez a imagem do bem contra o mal. O malvadão e nós somos o bem. Não tem malvado, não tem mais malvado nem menos malvado. É todo mundo igual, brigando cada um pelos seus interesses. Não sejamos ingênuos. Então, a gente discute muito a questão da falta de intensidade nos jogos, né? Que agora melhorou no Brasil. Aí a gente vê o jogo lá de fora. Pô, que jogo da Champions, mesmo jogo às vezes do espanhol, italiano, especialmente o campeonato inglês, a Premier League. Não, outro jogo, olha a intensidade, a disputa. Todo mundo faz coro com relação a isso. Como é que você vai ter um jogo de intensidade com a arbitragem que marca tudo? Sabe? É impressionante. Assim, se fosse um empurrão assintoso, pênalti, claro. Como é que você faz um empurrão que você está com o braço todo esticado? Todo esticado. Você faz um movimento com o cotovelo, para empurrar, né? E aí existe a questão de método, como já bem definiu o Arnaldo Ribeiro, nosso companheiro já há algum tempo. Qual é o método? Pressão o tempo todo. Reparem que no momento que o Gustavo Gomes, ele consegue cabecear, inclusive, ele finaliza e a bola vai para fora, o que faz o Gustavo? Ele corre alucinado na direção do árbitro e os demais correm juntos. Os demais sabiam o que tinha acontecido? Não. Só ele sentiu uma mãozinha acariciando suas costas. Os outros não. Mas o capitão correu. Vai todo mundo pressionar o juiz. Método.
E não é só o Palmeiras, não. Isso aí acontece. Eu falo sempre a questão do banco de reservas. O mandante sempre fica do lado direito. Para quê? Para encher o saco do bandeirinha. O Flamengo sempre ficou no banco do lado esquerdo. Você jogou no Flamengo lá, você deve lembrar disso, Vamp. Porque é o lado da torcida do Flamengo, a esquerda do Maracanã. Em 2013, mudou com o novo Maracanã. Foi para o lado direito, era o Mano técnico. Eu nem acho que é culpa do Mano, não. Mudou, se fosse o Mano, o outro mudaria. Mudou, o Flamengo passou a ficar do lado direito, que hoje é o lado da torcida do Fluminense, né? Dos adversários do Flamengo. Para quê? Para ficar enchendo o saco do bandeirinha. E se o técnico do Flamengo não quiser encher o saco, é para não deixar o outro técnico encher o saco do bandeirinha. Tinha uma malandragem, Maldo, quando eu jogava, que, por exemplo, assim, a gente sabia os adversários que a gente ia enfrentar e sabia aonde ele gostava de atacar no segundo tempo. O Flamengo então a gente pegava o par do ímpar, se o Rincon ganhasse lá, escolhe logo lá do... Palmeiras fez isso domingo. O Flamengo gosta de atacar o segundo tempo lá da Corinthians, domingo o Palmeiras tirou o cara coroa, a bola foi do Flamengo, o primeiro tempo o Flamengo atacou, acabou que os gols saíram daquele lado, o jogo se definiu ali. Tudo isso faz parte. A pressão no árbitro acontece. Outro lance que eu lembrei agora. Flamengo e Bahia, primeiro gol do Bahia. Eu não lembro se é o Goretzka, que algum jogador do Bahia, eu não lembro qual. Ele empurra o Pulga, um toquezinho no Pulga, ele faz o gol contra. Ninguém reclamou no estádio, no jogo, nada. Pode pegar a imagem. É um toque claro no Pulga. Porque dentro da área, cara, todo mundo se empurra, se encosta. Não é vôlei, não é futebol. Poderia reclamar do Pamecano quando rouba do Arrascaeta. Ele chega forte, rachando. Aqui talvez marcassem falta. Lá, nem a imprensa brasileira reclamou. Não, olha só, foi falta. Não, porque é outro jogo. Então vamos criar uma categoria futebol brasileiro, uma regra diferente, um critério diferente, uma porcaria, né? Que é uma porcaria. É uma porcaria. Ô, Mauro, é um jogo que não anda. Oi. Pra você, aquilo não deveria ser pênalti? Não deveria, como não foi falta no Pulgar, como não foi falta no outro lado do Cruzeiro, que eu não lembro mais qual foi esse lance, mas vou ver. Mas foi o Wesley, Então, eu vou até procurar aqui, mas se é a mesma situação, não é? Por quê? Porque é muito sutil. O contato dentro da área acontece. O empurrão tem que ser uma coisa assintosa. Eu sou favorável ao jogo correr, como não foi pênalti na Arrascaeta, no Allianz Parque. Eu falei aqui na época, estava escrito lá, 25 de maio, peguei até a data. O Murilo põe a mão na barriga da Arrascaeta e ele opta por cair. Não foi pênalti, marcaram, tá errado. Naquele jogo foram 2 pênaltis mal marcados. O do Varela também foi brincadeira. Ele pulou, o braço estava aqui na direção meio do corpo, quase, nem se sabe se dentro ou fora da área deram o pênalti. Só que o Palmeiras perdeu o pênalti. Né? 2 pênaltis mal marcados. Que é o futebol marcado do Brasil, cara. Toda hora pênalti. Ontem quase deram um pro Santos, né? Deram, com 2 minutos de jogo. Mas aí foi o árbitro deu, o VAR chamou, mudou. E não foi nada. Mudou, o árbitro veio, depois teve o do Brasão, que o árbitro não tinha dado. O VAR mandou chamar. Só teve esses 2 lances certos. Então, assim, a gente... Então, quando os caras acertam, a gente tem que elogiar também. Eu acho que o problema do Wilton é ele não apitar sempre assim. Ele já é um árbitro cascudo de Copa do Mundo, já é um cara que está já veterano no apito. Apite sempre assim. Apite sempre assim. Domingo ele tentou apitar a moda europeia, a moda internacional, digamos. Cara, os jogos da Libertadores apitam de outra forma. A gente cansa de ver. Muda completamente. O próprio Ramon Abateabel, que foi afastado, foi elogiado na Copa do Mundo de Clubes. Por quê? Porque ele não apitou o jogo como apita no Brasil. Então, no fundo, eles sabem. Mas o ambiente aqui não permite. A imprensa tem culpa nisso. A imprensa tem culpa nisso porque ela reclama da qualidade do jogo. Reclama que é um jogo mais intenso. Aí quer falta toda hora. E aí vem essa coisa canhestra de tentar comparar os dois. Gente, não dá. Chega a ser desonesto do ponto de vista intelectual você comparar os 2 lances. E tudo é assim, clubismo. Porra, cara, dá um tempo. Pega a história de cada um de nós. Há mais de 20 anos eu criei a expressão pênalti à brasileira. Pênalti à brasileira. Eu falo há mais de 20 anos eu falo isso. Pênalti à brasileira. É o que mais tem. Porque o quê? Qualquer contato é pênalti. E domingo ele tentou deixar o jogo correr. O problema é que não é todo dia assim. Um dia pita de um jeito, ele pita de outro. Esse é o problema da arbitragem brasileira. Eu não sei se você viu ontem o jogo. Ontem à tarde eu estava vendo o jogo, Bruno. West Ham e... Brentford. E aí, Maldo, teve um lance que teve um cruzamento e teve um agarrão fora do lance. O cara puxou mesmo, um segurou o outro e caiu. O VAR não chamou, que estava fora do lance aí. Segue o jogo. Se aqui é na hora, vem ver se segue o jogo. Eu estava vendo esse jogo ontem à tarde. Segue o jogo. Olha, tem 2 jogadores. Você está 2 exemplos dos 2 times que jogaram domingo. Um é veterano, está no final da carreira. Vai fazer o quê? 34, 35, né? Bruno Henrique. O outro é jovem, tem 20, né? Que é o Vitor Roque. Quando o Bruno Henrique já jogava bola, o Vitor Roque era um bebê. Os 2 têm o mesmo vício, se jogam o tempo todo. É irritante.
Eu vejo o Vitor Roque e falo, cara, o jogador em grande fase, é um ótimo atacante, está jogando tão bem, está justificando o investimento dele feito, né? Se for campeão, então tem uma longa trajetória, já começa até a ser falado, tem que ir para a seleção e tal, que está jogando bem mesmo. Então merece elogio. Pedro de um lado e ele do outro. Esse vício, a jogada do Danilo, ele não quer jogar, ele quer ficar se agarrando com o Danilo. O Danilo meio que sai, eu quero jogar, porra. E deixa seguir o jogo. Aí fica caído. O gol do São Paulo, do cruzamento do... O gol do Tapia, né, que é o cruzamento do Enzo, ele faz a mesma coisa. Ele cai e fica caído esperando uma falta que não é marcada. Não foi falta. No Morumbi, no jogo com o Palmeiras. Aí tá o cruzamento e sai o gol. Ele poderia ter conseguido ganhar a disputa de bola, que ele é forte, e não permitido que o lateral do São Paulo fizesse o cruzamento. Mas ele optou por cair. Ele faz isso o jogo inteiro. E como ele é jovem, acho que tem conserto. O Bruno Henrique não tem mais jeito. O Bruno Henrique é insuportável. Ele é capitão, então. E agora tá reclamando demais da arbitragem. Qualquer coisa, o Bruno Henrique só... Tudo reclama, se joga o tempo todo. O árbitro já conhece os caras, já sabe quem é. Sabe? Outra coisa que a imprensa não combate como deveria combater aqui no Brasil. A gente fica falando quase que sozinho, são poucos de nós que falamos isso. A coisa de botar a mão no rosto. Esbarrou aqui no ombro ou no pescoço, o cara parece que teve os olhos arrancados. Bota a mão no rosto e começa a rolar. Esse tipo de coisa, eu acho que a CBF deveria pedir à FIFA uma licença. Olha, aqui nós estamos com um problema. Toda hora acontece isso. Podemos fazer um laboratório aqui no Brasil, para o mundo inteiro? Toda simulação extra, o VAR poder entrar em ação? Vamos ver se dá certo? Seria um bem para o futebol. Lá fora acontece mesmo, mas também acontece. Aqui é toda hora. Aí quando o cara for atingido no pescoço, ou puser a mão no rosto, vai no VAR. Olha, você pôs a mão no rosto, tentando fazer, eu sou o árbitro, pensar que você foi atingido na cara, você foi atingido no ombro ou no pescoço. Não foi nada no rosto. Então, cartão amarelo. Seria ótimo. Outra, que existe na regra, que eu falei que outro dia, o Porcari me alertou para isso, quando eu fiz um comentário aqui sobre a necessidade de acabar com as intervenções, as abordagens, melhor dizendo, quando o árbitro caminha para o VAR. Todo mundo vai em cima do cara. É um inferno. Comissão técnica levanta toda ela, quando o VAR está próximo a cabine está próxima do banco, todo mundo levanta. E fica aquele coro ali. Cara, se o árbitro não for muito valente, o cara fica com medo. Eu ia falar outra coisa. O cara fica com medo. Eu falo, cacete, todo mundo em cima de mim pressionando. Como é que ele vai ter a frieza de uma análise com aquela pressão? Aí na regra diz que ele pode dar cartão amarelo. Deveria vir uma recomendação da CBF. A partir de segunda-feira, vale o seguinte... Abordou o árbitro na trajetória, ele começou a caminhar, é cartão amarelo, ele não vai nem falar, é cartão amarelo. Aí na primeira, já acaba. Olha a questão dos 8 segundos. Os goleiros, de vez em quando, um ou outro dá um vacilo, mas já estão mais atentos. Porque sabe que vai ser divertido, deu um escanteio contra. Pode sair um gol, uma jogada de perigo. Então, algumas coisas precisam ser modificadas. Eu acho até, independentemente da questão política, esse presidente da CBF está há pouco tempo. Ele herdou essa equipe de arbitragem, esses comandantes da arbitragem. De fato, eu sempre procuro me colocar no lugar do dirigente. Também, se eu fosse o presidente da CBF, eu teria dificuldade para rapidamente montar outra equipe para definir aquilo. Da noite para o dia. É difícil. Mas eu acho que ele, na calada, ele deveria já procurar as pessoas, abordar as pessoas que ele considere adequadas, de preferência gente de fora do Brasil, para mudar a mentalidade. Chegar em janeiro e falar, olha, a partir de agora, esse aqui é o novo chefe da arbitragem. Nós queremos uma arbitragem diferente. Ele vai colocar aqui uma outra mentalidade. Vai fazer uma palestra para todos os árbitros, explicar como eles vão passar. Aí sim, um treinamento e falar, acabou. E manual. Isso aqui era falta, não é mais. Isso aqui era apito, não é mais. Por quê? Porque não se apita assim em lugar nenhum do mundo. E não me venham com a história, então o mundo está errado, a Europa está errado. Não, nós que estamos errados, gente. No mundo inteiro o futebol é jogado, como o Bruno falou. O jogo é jogado, essa coisa toda falta. O jogo é ruim quando ele é interrompido toda hora. Então, acho que como ele está há meses no poder, talvez ele possa fazer alguma mudança para o bem do futebol mais adiante. Né? Mas tem que buscar desde já pessoas que sejam capazes de mudar isso. No Brasil não tem ninguém. Porque, infelizmente, os árbitros brasileiros, quando param de apitar, eles já têm a mentalidade muito presa a esse conceito de futebol, de um jogo de muita intervenção. E aí tem até aquela questão que se popularizou nos comentários de arbitragem, o árbitro está controlando o jogo. Gente, controlar o jogo significa controlar a sua conveniência, que é marcar muitas faltas, interromper o jogo diversas vezes, de maneira que você corra menos riscos e tem que correr menos em campo. Então você trava o jogo. Então você não está fazendo bem ao futebol. Você está fazendo bem para você mesmo, árbitro de futebol, quando você faz isso. E o desafio maior é o quê? É deixar correr. É o que o Bruno falou. Deixar o jogo correr. Deixar o jogo de futebol. E não ficar marcando qualquer faltinha. Se nós passarmos por esse processo, em alguns meses,
Eu tenho certeza que vai mudar, porque aí os jogadores vão perceber que não tem falta toda hora, quem reclama vai ficar falando sozinho, e aí a gente vai ter um futebol mais bem jogado aqui no Brasil. E você vê que na América do Sul você não tem a quantidade de faltas que tem aqui. Outro dia eu mostrei aqui a quantidade de faltas marcadas, em média, pelo árbitro que mais marca falta no Brasil e os que mais marcam falta em cada país. E a diferença é brutal para a Holanda, para a Inglaterra, principalmente em relação ao Brasil. Então você vê que, assim, uma quantidade enorme de infrações que são marcadas. São milhares ao longo de um campeonato. O jogo é interrompido. Às vezes o futebol brasileiro parece esporte americano, que para toda hora. O futebol da NFL, que para toda hora. Arruma tudo, aquela coisa, né? Aí o cara vai comer cachorro-quente, vai tomar um refrigerante, tomar uma cerveja ruim e tal. Aquela coisa toda que tem nos Estados Unidos. Mas o futebol não é isso, cara. O futebol é um jogo dinâmico que tem que correr o tempo todo. E eu só queria mostrar aqui, até para perguntar para o Bruno sobre critérios, né? Porque também não foi marcado esse lance do Wesley, Kaique. Se você puder colocar aí, né? Eu acho que esse lance a gente pode mostrar contra o Fortaleza. Ó, esse lance aí, ó. Ó. O Wesley, ele é empurrado e ele faz o gol contra. E aí foi falado pelo comentarista de arbitragem. Vamos pegar o lance mais... Aí, ó, agora, ó. Aí já cortou, fez o corte da câmera. Mas tem uma câmera que mostra a hora, ó. Aí, ó. Ele é empurrado, o Flamengo reclama desse empurrão. Nem é um empurrão, é um apoio nas costas, muito parecido com o que aconteceu no jogo do Palmeiras. Só que nesse jogo, o comentarista de arbitragem, que é o mesmo, diz: não foi falta porque não tem força para isso. E no jogo do Palmeiras agora, o mesmo comentarista disse que foi falta. Então, aí que fica, né? Porque as pessoas já... Bruno, você concorda com o Mauro? Esse tipo de lance não tem que ser marcada falta em lance nenhum? Só observação, o Pulgar também toca nas costas do Lucero. É um trenzinho. Digamos que o Wesley afastasse a bola, ao invés de fazer o gol contra, seria pênalti? Ele podia dar falta no Wesley, podia dar pênalti. Pois é. Se ele quisesse. Então escolhe o que quer, cara. É isso não é nada. Essa é a questão. Um detalhe que é importante, note que os jogadores do Flamengo não reclamam. Se o Wesley fosse jogador do Palmeiras, ele aceitaria isso e ficaria parado ali? Pô, fiz um gol contra? Ou ele correria em direção ao árbitro? A grande diferença está na reação do jogador. Um cabeceia para fora, o outro faz um gol contra. Ou seja, ele fez um gol contra, depois de receber um toque nas costas, que é do jogo. Ele aceitou. Falou, putz, fiz uma bobagem, né? Mas ele poderia correr atrás do árbitro feito um louco. E se fosse uma coisa ensaiada, combinada, todo mundo corre junto, porque os outros não sabem o que aconteceu. Mas, ó, o colega correu em direção ao árbitro, deu alguma coisa. Vamos em cima pressionar. Método. Arnaldo Ribeiro foi muito feliz quando ele pegou essa palavra. Método, gente. É isso. Você tem ou não tem. Os caras do Flamengo aceitaram ali o gol e tal. Aconteceu. Saiu o gol. Paciência. E sobre o Paulo César Oliveira, tem uma coisa também que me chama muita atenção. No domingo, você tinha 2 transmissões, TV aberta e TV paga. 4 comentaristas. Um comentarista de arbitragem. A palavra dele entra nas transmissões, que é onde as pessoas estão vendo, grande parte, exceto quem está ouvindo aqui no Jovem Pan e tal, mas quem está vendo na televisão ou no celular, muita vezes está na narração ali, né? O cara está ouvindo mais, está em trânsito, tudo está ouvindo pelo rádio, mas o cara está vendo na televisão ali. São muitas pessoas, muitas e muitas pessoas acompanhando, e é aquela opinião. Ainda tem a transmissão do YouTube agora, que certamente, eu não sei, não acompanho no YouTube, vejo pelo outro meio, mas no YouTube imagino que também chegue lá a opinião dele, que é tudo mesmo um grupo de comunicação. Esse cara tem a opinião de 4, 5 comentaristas e 3 narradores, sei lá. E ninguém contesta. E outro dia houve um jogo do Fluminense com o Mirassol e que o comentarista não concordou muito com a decisão do árbitro, daí veio a palavra de arbitragem e meio que ela abafou. E o narrador ainda falou, não, nosso especialista disse tal coisa. Diferente do... O nosso, assim, a Globo precisa rever isso. Alô, dona Globo, por favor. Pelo bem do futebol, eles não podem ter a palavra final. Não pode. Os comentaristas têm que ser cobrados, não estimular, a ter opinião. Então vamos lá. Digamos que fôssemos aqui, eu, Vampeta aqui, ou eu, Vampeta e o Bruno. O Porcari... Né? O Porcari fala, eu acho que foi pênalti. O Bruno achou que não foi. O Mauro achou que foi. Acabou. O Vampeta achou que não foi. E você estabelece um debate ali. Mas não, é a palavra final. Isso é péssimo para o futebol, porque você empodera um ex-árbitro
De maneira que ele pode, assim, não, a central do apito falou, o cara falou, marcava um monte de coisa errada, errava quando era juiz, não vai errar agora numa avaliação, e até contradição com relação a esse lance. E olha que o Paulo César é um cara muito simpático, um cara muito legal, não é uma coisa pessoal, muito pelo contrário. Esse debate que está tendo. Ele é uma figura até simpática, não se trata de coisa pessoal, pelo contrário, mas assim, não dá, nenhum deles pode ter esse poder de falar para tanta gente em 2 canais, 3 canais ao mesmo tempo. Nem tem um contraditório, se tem um outro ex-árbitro que fala, não, melhor não ter nenhum. Falando bobagem aqui, daqui a pouco volta a central da apito. Nada de outro, deixa eu só. Mas não pode ser assim, os comentaristas também têm opinião, o torcedor tem opinião. Alguém acha que os colegas que estavam lá, os ex-jogadores, jornalistas, comentando o jogo, nenhum deles tem opinião sobre o lance? Eles têm opinião, mas eles não emitem. Não sei se eles ficam sem graça, não sei se alguns por comodismo, que você não compra briga nenhuma, deixa a bucha para cima do cara da arbitragem, ou se eles são desestimulados a fazê-lo, mas isso é ruim. É ruim. Sabe, eles têm que ser não estimulados, é cobrados. Dê sua opinião. Lance polêmico. Nós temos um comentarista de arbitragem, mas dê opinião. Eu me lembro sempre quando o Salve foi trabalhar lá na ESPN. Eu trabalhava lá, o Arnaldo, que eu citei há pouco, ele era o chefe de redação. Eu fui no Arnaldo e falei, vem cá, agora a gente vai ter que acompanhar tudo que o Salve vai falar. Estou comentando o jogo da Premier League. O Salve vai lá e fala que foi pênalti, eu acho que não foi, eu tenho que ficar quieto. O Arnaldo falou, não, ele vai entrar para dar a palavra técnica dele em lances discutíveis, e se você discordar, você discordou e acabou. Ele segue o jogo. E assim foi. Só que raramente eu discordava do Salve, porque o Salve é o melhor deles. Ele, por cara, é muito bom também, porque são caras que eu acho que assim, são mais ponderados e menos afeitos a essa coisa de sempre defender a pauta brasileira. Raramente eu discordava dele. E aprendi muito trabalhando com o Salve, ficamos até amigos. Mas assim, nós tínhamos a liberdade da opinião. Agora está na Record. Fez ontem o Fla-Flu. A gente tem a oportunidade, Vasco Fluminense. A gente tem a oportunidade de discordar. Então, quando você tem uma voz única, é um negócio terrível. Aí o narrador, não sei se isso é orientado, se é de cada um, sinceramente não sei. Aí o narrador falou, não, o especialista falou. Especialista é uma vovozinha, rapaz. Porque especialista, ele é um ex-árbitro. Ele é especialista, mas todos nós temos opinião sobre futebol. O torcedor tem opinião. Para concordar, para discordar. E aí você começou a partir daí a transformação, a partir dessa manifestação, o esforço muito grande para transformar um lance polêmico em erro crasso, que são coisas distintas. É um Palmeiras agora reclamando muito. Você concorda com o Mauro? Não dá para comparar o peso de cada lance. E outra, Palmeiras tem razão. Você acha que surtiu efeito a pressão que o Flamengo fez durante toda a semana? Bom, eu acho que o erro mais grave foi o pênalti contra o São Paulo, que não foi marcado. Acho que foi o erro mais grave ali. Nem a expulsão do Andrés Pereira, achei que ali era amarelo, vermelho, tanto faz. Eu já falei aqui, se eu apitasse um jogo, o jogo teria 5 faltas só, o jogo inteiro. Deixa rolar. Então, nem a expulsão do Andrés Pereira eu achei um lance claro, acho que amarelo ali também, ok, não tem nenhum problema. Acho que o único lance mais claro foi o pênalti do Alan Tapia. Eu no jogo Flamengo e Palmeiras, eu não marcaria nenhuma falta de pressão no início de jogada, que um rouba, outro encosta, isso aí tem que deixar rolar. Então acho que o único erro mais grave mesmo foi o pênalti que aconteceu. Mas aí também, se fosse o contrário, o Flamengo ia estar fazendo a mesma coisa que o Palmeiras, também ia estar falando que a pressão surtiu efeito. Eles são todos iguais, não tem ninguém aí legal, ninguém bonzinho, são todos iguais. Se fosse o Palmeiras no lugar do São Paulo naquele dia, o Palmeiras ia fazer um escândalo. Aí se fosse o Flamengo no lugar do Palmeiras nesse fim de semana, o Flamengo ia fazer um escândalo, o pessoal do Flamengo ia falar que foi um pênalti claríssimo no início do jogo. É tudo a mesma coisa, assim, não muda nada. Assim, o brasileiro no geral, inclui todo mundo, inclui imprensa, inclui todo mundo, jogador, torcida, população. O brasileiro, ele gosta muito de novela. E eu não tenho nada contra, eu gosto, tem várias novelas muito boas que eu gostei, que eu assisti. A Avenida Brasil eu achava excelente. Por exemplo, Tufão, uma novela muito boa. Eu também gosto de novela, né? O brasileiro gosta muito de novela. E tudo ele leva para novela. Poucos brasileiros gostam de futebol, do jogo de futebol. Ele gosta dos bastidores, isso inclusive na imprensa esportiva. Ele gosta dos bastidores, ele gosta da polêmica, ele gosta do ambiente, ele gosta do clima, ele gosta da confusão. Do jogo, pouquíssimos gostam, pouquíssimas pessoas gostam. Então, assim, sempre que o jogo estiver em segundo plano, a maioria das pessoas envolvidas no futebol vão gostar disso. Todo mundo. E ainda mais numa era de rede social que cada um fala para sua bolha. Então, quase sempre vão falar por o que a sua bolha quer ouvir.
Então, assim, não tem ninguém preocupado com o futebol brasileiro. Ninguém, zero. Não tem ninguém preocupado em melhorar futebol. A imprensa está preocupada em dar audiência, está preocupada em falar para o seu público, para quem te segue. O clube está preocupado em tirar vantagem em cima do outro. Todos os clubes, não tem nenhuma exceção. Aí os treinadores acabam entrando no jogo, mesmo treinadores, o Felipe mesmo, ele não costuma falar de arbitragem, mas ele entra no jogo porque se o time perder, e vão falar que ele também tem culpa porque ele não fala e o outro fala. Então o cara também, para manter o emprego, para manter a imagem dele em relação a torcedores, dirigentes, corneteiros, influencers do time dele, também acaba entrando no jogo. Os que vêm de fora também rapidamente entram no nosso ambiente. Eu acho que se vier um árbitro de fora, é capaz do árbitro de fora começar a entrar no nosso ambiente também, começar a marcar tudo que é falta. Tanto que os árbitros brasileiros, se pegar os números deles nos jogos internacionais, eles apitam diferente do que apitam aqui. O próprio Ramon Abateabel, o Wilton Pereira Sampaio, o Klaus, que são os que apitam mais jogos internacionais, eles marcam menos faltas em jogos internacionais do que aqui. Então aqui não é um ambiente favorável para jogar um bom futebol, para desenvolver trabalho de treinador, por exemplo. Aqui é o caos e as pessoas querem o caos. Quase todo mundo, inclusive da nossa área. Então assim, não tem bonzinho, malzinho, todo mundo vai querer tirar vantagem. Se alguém ganhar com erro claro de arbitragem, vai ficar feliz e vai comemorar e vai falar que não houve o erro. Aí se perder com um lance polêmico, mas que é duvidoso, vai achar que é um escândalo e assim vai. Aqui não é um ambiente para fazer bons trabalhos ou para se jogar um bom futebol. Aqui é ambiente de gritaria, caos, briga e vai ser assim porque todo mundo quer isso, todo mundo, inclusive a nossa área. Agora, é até uma declaração forte, né, do Bruno, né, de que todo mundo quer esse caos, só que esse caos ele acontece por causa da CBF, Bruno. Por quê? Porque se você tivesse árbitros bons, se você tivesse... Porque o que me irrita muito é dizer que árbitro não é profissional. Já falei aqui 60 mil vezes. Um árbitro FIFA que apita jogo da Série A no futebol brasileiro, ele ganha mais de 50 mil reais por mês. Na boa, se você quer me dizer que um cara que ganha mais de 50 mil reais por mês, esse cara não é um profissional, então eu não sei mais o que é esse profissional. Porque quem ganha 57 mil, foi até o cálculo que eu fiz, né? Porque cada um ganha 7 mil reais por jogo. Sem contar os 800 reais que eles ganham de diária, né, de alimentação, de tudo, quando eles estão viajando. Eles quase sempre estão viajando. Gente, 57 mil reais por mês, você paga nutricionista, você paga preparador físico, personal trainer, você paga tudo o que você precisa para você ser um árbitro de nível profissional. Agora, por que vira o caos, como disse o Bruno Prado? Porque os árbitros são ruins, porque a CBF não faz nada com relação a essa arbitragem ruim. Então, quando as pessoas dizem, ai, não pode fazer essa pressão, ai, não pode... Para mim, tem que fazer essa pressão. Eu vou de encontro a todo mundo, esses baba-ovo todo que tem por aí. Eu vou de encontro, porque a gente sabe que na mídia muita gente tem que falar bem da CBF. Tem muita coisa envolvida, gente. Tem transmissão de jogo, que não custa barato, tem entrevista exclusiva, tem acordos comerciais, tem muita coisa envolvida. Então, não é bom falar da CBF, hein? Não é bom. Mas aqui, como eu não devo nada a essa entidade, eu vou sempre pressionar. Sabe por quê? Porque a pouca vergonha não pode tomar o futebol brasileiro. Não pode. Se for para ter um erro escandaloso por rodada, a gente tem que pressionar. Esses árbitros, eles têm que entrar em campo sabendo que se eles não tiverem vergonha na cara e se eles marcarem lances escandalosos ou não marcarem, eles vão sentir a pressão, sim. Eu sou um. Eu vou falar aqui, eu vou falar nas redes sociais, eu vou falar em tudo que é lugar.
Porque, me desculpa, se o treinador pode trabalhar com pressão, se o jogador pode trabalhar com pressão, porque esse cara não sai de casa se ele não vence o jogo, o treinador, eu converso com vários, o treinador, ele não sabe se ele vai estar empregado no mês que vem. Isso não é pressão? É claro que isso é pressão. Então, esse pessoalzinho vestidinho de amarelo, que comete um papelão atrás do outro, eles têm que entrar pressionados sim. Eles têm que saber que se eles decidirem título para um clube, se eles decidirem rebaixamento para um clube, se eles decidirem Libertadores para um clube, sem nem serem jogadores, treinadores nem nada, eles vão ser expostos, pô. A função árbitro de futebol, ela exige que você tenha o quê? Coragem. Você tem que saber trabalhar na pressão. Ou vamos começar a ter um quadro de arbitragem mais sério, que não tenha tanto escândalo, Marcos André. Porque o que a gente vê hoje no futebol brasileiro é constrangedor para ficar esse papinho. Ai, estão pressionando muito. Ai, que pecado. Nossos árbitros entram muito pressionados. Se fossem bons, entrariam muito menos pressionados, Marcos André. Vamos só falar uma coisinha da CBF, que eu acho que é dentro do que o Pilhado falou. A CBF é uma entidade totalmente política e que trabalha muito mal. Mas eu acho que os clubes são muito responsáveis nisso, porque eles querem a CBF. Eles querem um vilão para apanhar. Eles querem. Os clubes, se quisessem, já poderiam ter tomado o campeonato para eles, né? E a prova clara está aí. As últimas semanas foi de picuinha na Libra. Eu não estou nem julgando quem está certo e quem está errado, mas foi de picuinha na Libra, que é um dos grupos, uma das ligas, e se tem duas ligas não tem liga nenhuma, que teoricamente é a comandar o futebol. Então não tem liga, porque são dois blocos comerciais, então já tem um racha aí, em dois. E aí dentro de um dos blocos já tem um racha. Então você vai ter no mínimo 3. Então, assim, a CBF, ela trabalha muito mal, mas os clubes querem ter alguém ali para eles baterem, para todo mundo bater e para eles jogarem a culpa quando eles perdem. Os clubes querem que continue assim, eles já poderiam ter tomado o campeonato para eles.